Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 3 de janeiro, nessa sexta-feira, de 2025, nós estamos ainda no tempo do Natal, antes da Epifania, e o evangelho que nós temos é de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximou-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Quando a gente fala de João Batista, a gente vai lembrando dessa figura que João Batista fecha o Antigo Testamento, porque é o último profeta do Antigo Testamento e Jesus abre o Novo Testamento. Nós temos uma mudança de fase. João Batista anunciava a conversão, o juízo, o acerto de contas. Jesus anuncia o perdão, a misericórdia, a paciência de Deus. É nessa condição é que a gente vai descobrindo e construindo a nossa vida, a nossa história, porque a gente precisa de gente que nos ajude a encontrar Jesus. A gente precisa de testemunho, né? Quando a gente vai fazer o batizado, eu sempre digo, pessoal, olha, quem é convidado a ser padrinho e madrinha está recebendo um título de honra, um título de reconhecimento, um título de gratidão, porque o pai e a mãe estão dividindo a sua paternidade, a sua maternidade com o padrinho e a madrinha do seu filho e da sua filha. Na esperança de que o seu filho e a sua filha veja no padrinho e na madrinha um testemunho de vida. Dar testemunho significa fazer um atestado, fazer um testamento de uma verdade. Dar testemunho de uma experiência significa atestar de que eu sou autor e autoridade dessa verdade e dessa fala. Por isso a gente dá testemunho daquilo que a gente vive. A gente dá testemunho daquilo que é experiência de vida e não discurso. Não discurso. Todo testemunho ele é a partilha de uma experiência, de uma prática, de um modo de agir e se comportar diante do mundo em que nós vivemos. A gente vive muito carente hoje de testemunha, né? A gente hoje tem dificuldade de encontrar gente que seja capaz da gente olhar e aprender algo. A gente tem essa carência no mundo de hoje, porque ninguém está querendo aprender, porque todo mundo acha que já sabe de tudo, conhece de tudo, entende de tudo, compreende tudo. São verdadeiros juristas, doutores e não sei mais o que, e teólogos e até Deus. E ao mesmo tempo a gente descobre que a gente não sabe de nada, a gente não está entendendo nada, a gente não está conseguindo administrar as nossas emoções, a gente não está conseguindo administrar a ansiedade, a angústia, a depressão, a tristeza, as coisas que vai nos tirando a paz, que vai apertando o coração. Então João Batista dá o testemunho de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia a figura do bode expiatório. O bode expiatório era um ritual em que se pegava um bode, fazia um ritual de colocar nas costas desse bode todos os nossos pecados e soltava esse bode no deserto para que ele pudesse morrer de fome e sede. E juntamente com a morte dele, matava-se também, desapareciam os nossos pecados. Por isso é o bode expiatório. O bode expiatório é aquele que é escolhido para carregar os pecados da humanidade e morrer com eles. E ao morrer com os pecados também desaparecem. Então o Cordeiro de Deus é sempre a memória de um cordeiro oferecido a Deus que tira os nossos pecados. Era o ritual de sacrifício.
Viu? Era o ritual da penitência, do sacrifício, em que precisava se derramar sangue para poder acalmar Deus. Se sacrificava animais e o cordeiro era sempre o símbolo máximo, porque representava o cordeiro que era a Páscoa da saída, da libertação, fugir da escravidão do Egito em direção à libertação. Por isso João Batista apresenta Jesus como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu? E continua acrescentando, é dele que eu estava falando, que vem depois de mim, o que já existia antes de mim. Porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus é eterno, viu? Já está no ato da criação. Viu? O Espírito pairava sobre as águas, Deus cria, Jesus está presente. Viu? Então João Batista vai dizendo com clareza quem ele é. Ele diz, olha, eu batizo com a água, mas esse virá sendo batizado com o Espírito Santo. E a pergunta é, como é que você sabe disso? Quem me mandou batizar disse que o dia que eu visse alguém, o Espírito descer sobre alguém, é ele. Viu? E é isso que narra nos sinóticos o batismo de Jesus. Quando João Batista batiza Jesus, o Espírito paira a nuvem paira sobre eles, uma pomba desce, que é símbolo do Espírito Santo, nos seus ombros, e Deus diz, este é o meu Filho muito amado, em quem eu encontro todo o meu agrado. Então, no batismo de Jesus por João Batista, Deus apresenta Jesus como seu Filho. A pomba representa o Espírito Santo presente. E por isso o testemunho de João Batista é isso. Olha, eu estou falando do que eu vivi. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é importante essa consciência, e acho que precisamos sempre disso, que o importante na igreja, nas nossas comunidades, nas nossas reuniões, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Sempre me incomoda muito nas reuniões, seja lá de padres, seja lá de coordenadores, em que Jesus não é nem lembrado. Só é lembrado nas horas das orações e das rezas. Fora disso, nas reuniões, Jesus não é nem lembrado. O dinheiro é lembrado. Viu? Os cargos é lembrado. Viu? As compras são lembradas. Viu? Muita coisa é lembrada. Os pecados são lembrados. Os problemas são lembrados. Mas nem sempre Jesus é lembrado. Por isso que a gente possa dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e cada um dê o seu testemunho de que Jesus vem batizar com o Espírito Santo. Um abraço, até mais.